Diga-se de passagem, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vamos começar a edição do Sport Comedy de hoje, dia 14 de julho de 2025. Tá acabando o ano, gente. Tá acabando o ano, mas antes eu peço que deixa o like, se inscreve no canal e vamos junto. Vamos falar do Corinthians. Corinthians que perdeu do Red Bull Bragantino 2-1 na Neoquímica Arena. Uma vergonha. Essa é que é a verdade, velho. Uma vergonha o seu Memphis Depay jogar com a camisa do Corinthians. Ô Memphis, você tem que ir embora do Corinthians. Essa é que é a verdade, velho. A paciência com você já acabou, irmão. Tão errado de dever pra você? Tão errado. Tá errado de dever pro jogador? Tá errado. O Corinthians é uma bagunça. O Corinthians é uma zona. Essa é que é a verdade. O Corinthians não tem organização. O Corinthians não vai para frente porque tem pessoas erradas aí dentro. Pessoas que comandam e destroem o clube. O Corinthians só não acabou por causa da torcida. Essa que é a verdade. E nós estamos cansados de falar isso. Mas ontem faltou vontade, faltou raça, faltou entrega para vocês. Treinaram 20 dias para quê? Aí Dorival, o Vojvoda caiu. O Vojvoda já está livre no mercado. Eu não sei não se você não cai. Até porque o Corinthians não teve evolução nenhuma. Ah, mas tem que esperar. Esperar o quê, meu irmão? Já está na 13ª rodada. É todo ano isso. Lutando para não cair. Essa que é a verdade. O salário tá atrasado, velho. Tá atrasado mesmo? Por isso que vocês não correm, por isso que vocês não jogam. Diga-se de passagem, se não pagar, não joga mesmo, irmão. Hoje o jogador pagou, jogou. Se não pagar, não joga. Essa é que é a verdade, velho. O Red Bull Bragantino ganhou o jogo simplesmente em um lance. Um lance no segundo tempo, até porque o Corinthians no segundo tempo jogou bola. Num lance que eles conseguiram, eles fizeram o gol. Diga-se de passagem. Aí, Kaká, tá certo que a arbitragem prejudicou nós, porque não foi pênalti. Foi ridículo. Todo o jogo é isso. E esse árbitro aí que entrou no jogo para apitar, realmente entrou mal intencionado. Essa que é a verdade, velho. E aí não foi pênalti. Mas você, Kaká, não é jogador para Corinthians. Matheus Bidu não é jogador para Corinthians. Maicon não é jogador para Corinthians. Tem muito jogador aí dentro, muito Zé Ruela que não serve para jogar no Corinthians. Essa que é a verdade, velho. E nós vem falando isso há muito tempo. E vocês aí que erraram em contratar, que deixa empresário fazer o que quer aí dentro, irmão. Por isso que o Corinthians tem essa zona. Diga-se de passagem, é Augusto, é Andrés, que usou o cartão corporativo do Corinthians, diga-se de passagem, e que tem que ser expulso do Corinthians, e não é expulso. É uma bagunça isso, irmão. Por isso que o Corinthians tá como tá, beirando a ser outra portuguesa. Só não virou portuguesa por causa da torcida, irmão. Porque a torcida do Corinthians é maior do que vocês aí dentro. Vocês que quase acabaram com o Corinthians. Só não acabou, irmão, porque nós temos uma torcida maravilhosa, que é o maior patrimônio do Corinthians. E vocês não pagaram o estádio, e estádio gerando dívida, irmão. Devolve esse estádio. Essa que é a verdade. Se eu sou presidente do Corinthians, eu devolvia. Vocês estão de sacanagem, velho. Contrataram o Memphis Depay. 6 milhões por mês, irmão. O que dá 21 milhões. Diga-se de passagem. Vocês têm que mandar esse cara embora. Até porque não jogou nada ontem. Se não pagar, não vai jogar. Todo jogo contra time grande, ele treme. Esse cara não joga nada, irmão. Manda esse cara embora. O Memphis Depay, paga o Memphis. Arruma uma empresa para pagar ele. Se vira para pagar, irmão. Vocês aí, jurídicos do Corinthians aí. Paga esse cara e manda esse cara andar. Essa que é a verdade, velho. Vocês estão acabando com o Corinthians. É isso que vocês querem. Sabe o que vai acontecer se o Corinthians não melhorar isso aí? É perigoso beirar a zona de rebaixamento, irmão. Mais um ano. Uma vergonha, diga-se de passagem. E ontem, um time que realmente perde gol com o Martínez, perde gol com o Romero, não tem um centroavante para substituir o Roberto. Esse Memphis Depay é uma vergonha em campo. É um time que realmente não consegue ter padrão, não consegue melhorar. Ô Dorival, 20 dias parado, irmão. 20 dias parado para acontecer isso aí. Você tá de sacanagem, velho. Vocês estão de sacanagem com a nossa cara. Principalmente esse Memphis Depay, que se não quer jogar mais no Corinthians, irmão, rescinde, volta para a Europa.
Até porque, meu irmão, o Corinthians é maior do que você. Diga-se de passagem. Então é o seguinte, tem muita coisa errada aí dentro. É uma zona. Essa que é a verdade, velho. É uma zona. A zona não é a zona que eu ia não, irmão. É a zona mesmo. É uma bagunça. Essa que é a verdade, velho. Então é o seguinte, para organizar mesmo, precisa fazer uma limpeza no estatuto do clube. Essas pessoas que dirigiram o clube até hoje têm que sair, irmão. Os conselheiros, quem tem que votar é o fiel torcedor. Porque é ele que ama o Corinthians. Não são vocês. Vocês querem o poder. Vocês querem destruir o clube. Aí não paga salário, o jogador não joga. Aí vem torcida cobrar, ou joga por amor, ou joga por terror. É isso que acontece. Então, ou ajusta tudo, ou o Corinthians, infelizmente, está beirando a beira do abismo. Essa que é a verdade. E o Red Bull Bragantino, irmão, por incrível que pareça, jogou para ganhar o jogo. Em um lance, no vacilo do Angelelli, que deixou o cara do Red Bull Bragantino cruzar o gol do atacante uruguaio lá do Red Bull Bragantino, sozinho dentro da área. 2-1. Gustavo Henrique Kaká não dá. Nós não temos zagueiro, irmão. Nós não temos dinheiro para contratar. É uma bagunça isso. Infelizmente o Corinthians vai brigar para não cair de novo. Essa que é a verdade. E parabéns pro Red Bull Bragantino. Que campanha, irmão. Organizado o time. Entrou para ganhar o jogo. Essa que é a verdade. É desgraça em cima de desgraça, irmão. Vocês estão de sacanagem. Nós não temos elenco. Os únicos jogadores que salva dentro do Corinthians é o Hugo Souza e o Yuri Alberto. Porque o resto não dá. O resto não tem vontade. Mas não tem vontade porque o salário não está em dia. E muitos jogadores que estão aí no Corinthians não era para jogar no Corinthians. Essa que é a verdade, velho. Por isso que o Palmeiras está aí, ó. Não ganha mundial, mas todo ano está ganhando título. Todo ano está com os cofres cheios. Porque é organizado. Porque não é essa zona que são vocês. Essa bagunça aí, ó. Ou muda o estatuto, ou não dá. E vocês aí do estatuto, por que o senhor Andrés não é expulso? Vocês estão com o rabo preso, né? Vocês têm aí, realmente acontece muita coisa, muita podridão dentro do Corinthians. Porque se não tivesse, o Andrés já estava fora. Essa que é a verdade. Porque o Andrés tem aliados aí dentro. O Augusto Melo não soube se aliar. Por isso que já caiu. Essa que é a verdade. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, irmão. Se o Augusto Melo caiu, o Andrés tem que cair. Se vocês são homens, se vocês têm dignidade, vergonha na cara, conselheiro do Corinthians, vocês precisam realmente expulsar esse cara daí. 9 mil? Tá de sacanagem, velho. Olha só o que vem depois. Não é só 9 mil não, hein. Pode vir muita coisa por debaixo do pano. Porque todo dia é uma notícia ruim. O Corinthians reflete o que é o Brasil hoje. A situação que é o país hoje, irmão. Nada mais do que nada menos do que a vergonha que é o Brasil hoje. O Corinthians é realmente isso. Tá na hora de acordar. Vocês dirigentes aí, tomar vergonha na cara. Vocês conselheiro, de mudar isso. Porque o Corinthians é maior do que tudo, irmão. Vocês querem acabar com o Corinthians, mas quem vai acabar com o Corinthians é vocês. Essa que é a verdade. Porque a verdade, irmão, tarda, mas não falha. Deixa o like aí, comenta o que vocês achou. Foi ridículo o jogo de ontem. Foi ridículo. 20 dias treinando para vocês chegar e fazer o que fizeram ontem. O Kaká não pode jogar com a camisa do Corinthians. Ele não é jogador, irmão. O Kaká não é jogador. Diga-se de passagem, o pau no cu da mídia não é jogador. Todo jogo faz lambança. Tá certo que a arbitragem meteu a mão no Corinthians. Não foi pênalti. Entraram mal intencionado. Mas vocês não jogaram nada. Diga-se de passagem, parabéns ao Red Bull Bragantino pelo jogo. O Corinthians não tem time. O Corinthians não tem elenco. Não dá para brigar. Enquanto não organizar a casa, não dá. Enquanto não pagar salário em dia, não dá. Vai brigar para não cair. Essa que é a verdade. Diga-se de passagem. Uma bagunça. Uma zona, irmão. Você está pior do que a casa da mãe Joana. Ou organiza ou vai ser difícil. Essa que é a verdade. Toma vergonha na cara, vocês, dirigentes do Corinthians. Vocês estão de sacanagem. Conselheiros, que são conselheiros mesmo. Será que vocês são mesmo? Vocês são imparciais mesmo? No Augusto Melo vocês deram pau. Merecidamente. Mas no André vocês não dão. Por que será? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa que é a verdade.